Saudações humanos, bem-vindos ao canal. Eu sou Ali1 e vocês conseguem se imaginar entrando em outra dimensão? Tipo, você está vivendo sua vida normalmente, vendo animes como um belo otaku fedido. Aí de repente, seu corpo é teletransportado para outro mundo, completamente diferente do nosso, com paredes e corredores intermináveis, formando uma espécie de labirinto gigante. E o pior de tudo, você não está sozinho nesse lugar. Esse é um conceito básico que está ligado às backrooms, ou no tupiniquim, as salas dos fundos. A ideia aqui é que existem locais fora da nossa realidade, que podem ser acessados de várias maneiras diferentes. No geral, para entrar nessas outras dimensões, você deve fazer o noclip, que algumas especulações dizem que isso pode estar relacionado a conceitos da física quântica, mais especificamente, ao tunelamento quântico, onde em raras ocasiões, uma partícula consegue atravessar barreiras, mesmo não tendo energia para fazer isso. E esse fenômeno, dentro desse conceito de backrooms, se encaixa em como as pessoas conseguem acessar esses mundos paralelos. Então, você pode estar em qualquer lugar aleatório, e de repente, por causa do fenômeno de noclip, seu corpo, mesmo não tendo energia para atravessar paredes ou objetos, consegue passar pelas barreiras ao seu redor. E isso te leva para as backrooms, que são essas dimensões misteriosas. E vamos definir logo de início os dois locais importantes para essa ideia. Na comunidade formada na internet, existem as frontrooms, traduzido como as salas da frente, que é o mundo em que vivemos, o planeta Terra e todas as suas localidades. E em contrapartida disso tem as backrooms, conhecido como um mundo alternativo misterioso, que varia muito sua descrição. No geral, são salas grandes com vários caminhos possíveis, tendo também meios de entrar e de sair. E cada relato descreve esses lugares de forma diferente. Só como exemplo, vou citar a descrição de um dos níveis das backrooms, lembrando que existem literalmente milhares de relatos desses locais. E esse é só um deles. Então, o nível 14. É conhecido como um hospital militar abandonado do século XVIII. Ele tem tudo o que você pode esperar de um hospital antigo. Possui macas e equipamentos hospitalares velhos. É cheio de vazamentos de líquido que cobrem o chão e saem dos canos. As madeiras que formam os cômodos estão tão danificadas, que até pedaços delas caem do teto. E uma das piores partes, esse nível possui fantasmas. Sim, normalmente são espíritos que lembram médicos, enfermeiras e pacientes. O bom é que essas entidades do nível 14 são bem introspectivas. Elas não prestam muita atenção nos andarilhos que entram nesse nível do hospital. E esse é outro termo importante das backrooms. As pessoas que de alguma forma entram nessa outra dimensão, e começam a explorar as backrooms são chamadas de andarilhos. Então, um andarilho no nível 14 pode não arranjar tanta confusão com os fantasmas desse lugar. Mas mesmo assim, ainda há um problema, conhecido como Dr. Polak. Ele não aparenta ser um fantasma, por lembrar mais um humanoide cinza, usando traje de médico, e que interage frequentemente com os andarilhos negativamente. E por que esse cara interage negativamente com os andarilhos? Você deve estar se perguntando. Bom, o Dr. Polak anda com uma seringa no lugar da mão direita, e ela tem um tranquilizante, que o doutor usa quando ele identifica algum invasor nesse nível. Então se ele te ver, e perceber que você não é do nível 14, o Dr. Polak vai te perseguir incessantemente, e ele vai usar sua seringa para te apagar e te levar para uma maca médica, e fazer as coisas mais malucas possíveis com você. Enfim, essa é só a descrição do nível 14 das backrooms, porque na comunidade, já existem mais de 10.000 outros níveis de lugares. Sim, tem mais de 10.000 registros de backrooms, e todas essas localidades possuem suas particularidades. Só que no geral, elas compartilham elementos parecidos, como as entidades, que vocês viram um tipo delas no nível 14. Acontece que existem muito mais delas em cada nível, tendo mais de 300 já registradas, como os Skin Stealers, que traduzindo seriam os roubadores de pele, que são criaturas humanoides altas, pálidas, com sangue transparente, que quando estão com fome, acabam atacando os andarilhos, e usam sua pele como disfarce, ficando igualzinho a um humano. Tem também os Phaselinguis, que aparentam ser pessoas por terem um corpo humanos, mas eles não têm o rosto, é só uma face vazia. Existe no geral, a versão adulta e a versão criança dos Phaselinguis. Os adultos são mais tranquilos, e normalmente ficam na deles se não forem provocados. Agora as crianças, bem, elas andam em grupos de 2 ou 3 pessoas, e elas são perigosas, vão querer te perseguir mesmo. Elas você deve evitar. Fora as entidades, as backrooms possuem suas organizações e grupos também. Mais de 60 deles. Alguns interessantes são por exemplo, os colonos,
que já possui 1,2 milhão de membros, e possuem bases espalhadas por vários níveis das backrooms. Tem a organização de pesquisa Cauer, que faz estudos sobre os objetos estranhos encontrados nos níveis. Ela tem uma base na Backroom 74, e em vários outros locais também. E agora, um dos grupos mais importantes, que chega até a formar um governo nas backrooms, é o MEG, que é uma sigla para Principal Grupo de Exploradores. Eles formam uma espécie de estado político nos primeiros milhares de níveis das backrooms. O grupo foi formado em 1885, e ele tenta ajudar os andarilhos, e também manter a ordem nas backrooms, além de ter seus próprios soldados e pesquisadores, que fazem expedições pelas backrooms. Enfim, são esses e mais muitos grupos que fazem parte desse universo. Além disso, frequentemente as backrooms são classificadas, por sua segurança, se elas estão protegidas, e pela quantidade de entidades nelas. Tá, então vamos ir de tópico em tópico. O segurança está relacionado ao quão fácil é a exploração de um andarilho dentro do nível. Se o local não tem nenhuma ou poucas entidades, ou tenha poucas coisas no cenário que podem dificultar a jornada do andarilho, ele é considerado seguro, e vice-versa. Se ele tiver muitos perigos, ele já não é mais seguro. Agora, sobre o nível ser protegido ou não. Bem, isso tem a ver com o quão conhecida é a backroom. Se o nível tem catalogado várias informações sobre como ele funciona, sobre os caminhos dele, e se ele não tem nenhuma característica muito perigosa, ele vai ser considerado como mais protegido. E desprotegido é praticamente o contrário. E a quantidade de entidades é bem autoexplicativa. Vai variar pelo número de entidades no nível. Agora, algo que é comum na maioria das backrooms é o sentimento de liminal space que elas passam. E o que é um liminal space? Bom, é basicamente qualquer lugar que traz um sentimento de estranheza para o observador. Normalmente, locais abandonados ou vazios, lugares com uma aparência que remete a sonhos ou algo estranho, e que te fazem sentir inquieto, podem ser considerados como liminal spaces. E não é como se toda backroom necessariamente seja um liminal space, mas elas compartilham em certas ocasiões essas similaridades de local vazio e estranho. Tá, acho que já conseguimos entender bem o que são as backrooms e seus elementos. Mas aí fica a dúvida, de onde tudo isso surgiu? Quem criou essa ideia? Bem, tudo volta para o 4chan, a controversa rede social. Basicamente, em 2018, um anônimo fez um post pedindo para a galera compartilhar fotos amaldiçoadas na postagem. Um monte de material veio disso, e um deles foi essa foto. Sim, essa é a foto da Backroom Zero, conhecida como Lobby, a primeira de todas. Mas aqui, era só uma fotografia de uma sala, ainda não tinha o conteúdo misterioso de hoje em dia. Até que em 2019, alguém desenvolveu mais o contexto dessa foto. Com essa postagem, ele colocou o conceito de noclip lá do começo, sobre você entrar em outra dimensão. Comentou que os corredores desse local são intermináveis, tendo mais de 900 milhões de quilômetros quadrados, e que poderia ter mais alguém junto de você nesse local esquisito. Enfim, depois disso, repostaram isso no Reddit, na comunidade de creepypastas e de relatos assustadores, assim como na Creepypasta Wiki, e posteriormente foi se espalhando pelo Twitter e no Tico-Teco, além de surgir uma série recente de vídeos bem famosos das backrooms, tendo seu primeiro vídeo, o de Backrooms Found Footage, postado em janeiro deste ano, atingindo quase 40 milhões de visualizações. Então, voltando para o início, o que aconteceu aqui foi, alguém pegou uma foto de uma sala amarela vazia, e desenvolveu uma história macabra por trás dela. Aí isso foi se compartilhando pela rede até se tornar algo popular, igual às antigas creepypastas e SCPs, até o ponto atual, onde existe uma comunidade dedicada a criar novas backrooms, ou conceitos em volta disso. E tipo, não tem nada que prove que as backrooms são reais, porque pelo que vimos, elas são só histórias misteriosas da internet, mas ainda assim são muito curiosas. E com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre elas, comentando com mais detalhes os grupos, as entidades, os 9 principais níveis e muito mais. Enfim, esses vídeos vão vir no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estranhos. E, até um outro dia.